Podcast Jung na Prática. Eu sou Lino Bertrand. E está começando o podcast Jung na Prática. Há muitos anos eu já venho experimentando e fazendo podcasts, tanto com Liridias, que era um podcast da Liride, que eu tinha com o meu amigo Rafael de Melo Rodrigues e com minha esposa, a Bianca Rodrigues. E também já fiz o DAR Podcast, que era sediado no DAR Atelier. Experimentos que eu já fiz na minha vida e alguns saíram muito bons e eu gostaria de compartilhar com vocês. E esse primeiro podcast, então, do Jung na Prática será o podcast que nós gravamos para o Liridias, onde eu falo sobre análise junguiana. Então, eu sou Lino Bertrand. E eu descobri um outro eu. Eu sou Rafael de Melo Rodrigues e eu tenho certeza, eu sou pensamento. Tem certeza? Tenho. Muito bem, pessoal. Nós vamos falar então sobre o processo proposto por Carl Gustav Jung. Processo de análise. Processo esse que ele desenvolveu ao longo de toda a sua vida e que ele usou em si mesmo. Isso fez com que ao final da vida ele dissesse que ele é a história de um inconsciente que se realizou. Legal isso, né? Legal. Tem nome? O quê? É que eu tô guardando a pergunta final. I am what I am. And then I thought, but what have I been before? O que é análise junguiana? É isso que eu quero saber. É isso que você quer saber. Só isso, né? É pra descobrir se é pensamento? Que pensamento, cara? Pensamento, não é? Tipologia junguiana? Tem os tipos e funções. A teoria junguiana, ela transita por inúmeros conhecimentos. O Jung foi um cara, ele é um psiquiatra, psicoterapeuta suíço, intitulou seu processo de psicologia analítica. E dentro da psicologia analítica, ele observou e estruturou e desenhou, por assim dizer, toda a estrutura psíquica e o funcionamento dessa estrutura psíquica. Ao longo de toda a sua obra, ele foi vendo e revendo toda essa estrutura, baseado em vários conhecimentos. Ele transitou pela alquimia, pela filosofia oriental, pela astrologia, pela sociologia, literatura, artes, um interesse também pelo ocultismo. Não o ocultismo como a gente entende hoje, mas um processo mais intrínseco, não místico, né? Não místico. André, fala uma coisa. Você falou, ele viveu isso então, esse processo, ele estudou bastante então, mas ele é discípulo de Freud mesmo? Não, pessoal? não. O pessoal diz, né? Discípulo de Freud, mas isso é um pouco até de ingenuidade, porque o Freud tinha todo o estudo dele, né, já desenvolvido, e o Jung também. O Jung ele já era diretor do Instituto de Psiquiatria de Zurique. Antes de conhecer o Freud. E o Freud, antes de conhecer o Freud. O pessoal diz que o Jung era discípulo de Freud. Pelo contato, o Freud ele acabou usando algumas coisas que o Freud já tinha estudado, como a própria ideia do inconsciente. No entanto, o Jung já era chefe de um hospital quando ele conheceu o Freud. Então ele já tinha, inclusive, fama no meio onde ele vivia. Então não é que ele foi um discípulo de Freud, ele se encontrou com Freud e discutiram. No primeiro encontro que eles tiveram, físico, né? Primeiro não por carta, mas físico, a conversa inicial durou 13 horas. Então ele teve um envolvimento intenso e o Freud também teve um envolvimento intenso com ele. No entanto, ele tinha a própria linha de pensamento, de percorrer dele, não era um discípulo, ele era um colega de trabalho. Por algum motivo ficou dito aí na mente comum que ele era discípulo de Freud, mas de fato não era. I am what I am. And then I thought, but what have I been before? Sabe o que eu acho bacana, né? Pensando sobre... Você comentou que ele viveu isso. Então, com certeza, todo esse estudo, né? Esse estudo da
personalidade, aí, da estrutura da personalidade, alguma coisa de identificação, né? Ele foi buscar isso dentro, né, de si. Eu acho bacana pensar dessa forma. E ele propõe uma análise, então. O processo de análise que ele propõe advém da alquimia. O processo de análise. Lise é quebra. Qual que é o processo? Eu vou tentar explicar de uma forma bem simples e foi como eu aprendi. Você tem a pedra, né, de gesso, pode ser uma rocha. Tem vários tipos de rochas que dá para você fazer, que você usa e faz o gesso. Mas o processo é o seguinte: você tem lá a rocha, que ela tem uma forma qualquer, e aí você moe a rocha, faz ela virar pó. Como é que você faz para virar pó? Você põe fogo. Põe fogo. Você põe fogo. Você pode quebrar quanto for, mas você não deixa ela a ponto de virar, de poder ser reutilizada, né? No sentido de moldar uma peça de gesso posterior. Então, você precisa tirar toda a água que tem ali. Você pode moer ela, mas ao moer você não tira a água. Você só vai tirar a água a hora que você aquece. E a hora que você tira a água simbolicamente representa as emoções. Você tira as emoções. Você ressignifica aquilo. Você tira o peso, a carga de emoção. Ao tirar as emoções, você deixa aquilo em sua estrutura não afetada pelas emoções. E aí há uma necessidade de você construir um molde que vai receber aquele gesso depois. Então você constrói um molde, dessa vez do jeito que você quiser. Pode ser um quadrado, um retângulo, um círculo, né? uma esfera, né? Um cubo, um cilindro. E aí com o molde, aí você põe o pó e retoma as emoções, mas já de uma outra maneira, porque ele vai virar pasta e depois vai ficar com calor de novo, vai aquecer novamente. Nessa segunda etapa, ele vai ficar com a forma desejada e não com a forma anterior, afetada de emoções, e sim com as emoções necessárias, ou seja, com a água e com a medida necessária para que aquela forma seja do jeito que você quer, do jeito proposto e não de qualquer jeito. Esse é o processo alquímico. Você desconstrói uma coisa, você quebra para reconstruir. Então a análise é esse processo, o processo de quebra e reconstrução, basicamente isso. Só que aí uma reconstrução já de uma outra ordem, não sujeita às emoções, às questões anteriores. Então o processo de análise, através dos conceitos do Jung, ele faz a gente olhar para nós mesmos e o terapeuta olhar para o cliente e ajudá-lo a colocar para fora aquelas emoções, tudo aquilo que está afetando, tudo aquilo que está mexendo com a pessoa em algum nível, e a partir daí você vai desmembrando cada uma das situações e analisando cada uma das partes, fazendo uma verificação do que representa cada uma das partes para a pessoa, depois da pessoa o que representa para ela ainda a nível de inconsciente coletivo, depois o que representa para o terapeuta a nível de inconsciente coletivo, e depois o que representa para o terapeuta a nível pessoal do terapeuta. Então, a partir desse processo, você vai ressignificando algum fato, ou alguma situação, ou algum sentimento, alguma coisa que esteja sendo analisado. Você vai ressignificando e dando uma nova dimensão, uma dimensão onde a forma estabelecida posterior, ela é mais estruturante, ela é mais capaz de oferecer uma base para a vida da pessoa e não ser algo que atrapalhe a vida da pessoa. O processo de análise é basicamente esse: quebra, olhar com uma lupa, olhar com um microscópio ou com um telescópio, depende do ponto do ângulo,
olhar tudo isso e aí reconstruir, ressignificando isso tudo, tendo como base a teoria do Jung, né? Toda a teoria de estrutura psíquica que o Jung propõe. É bastante coisa, então. É muita Mas coisa. Quem precisa disso? Sim, eu entendo que, lógico, todo mundo precisa, né? Seria muito bacana, né? De qualquer forma, você vai se conhecer mais ainda se você fizer uma análise, né? Mas pela sua explicação tem um processo de mudança muito grande aí, né? Quem tem muita coisa emocional, assim, que tem uma necessidade de mudança, está preso em alguma coisa, como é que funciona isso? Quem precisa fazer uma análise junguiana? Quais são as pessoas que você acha que tem essa necessidade mesmo? Olha, o Jung, o que ele propõe? Ele propõe que todos têm um daimon, todos têm um vir a ser. É inerente a todo mundo uma proposição de vida. Todo mundo caminha no sentido de realizar-se a si mesmo. E cada um tem o parâmetro de o que é realizar a si mesmo. É diferente para cada um. E ele propõe que esse seria o último estágio, o estágio de individuação, onde você é, de fato, a representação do seu próprio self. Tá, vamos estruturar isso aí. Você falou várias coisas aí, inconsciente coletivo, self. Como é que é a estrutura psíquica para o Jung? A estrutura psíquica que você falou também. Como é que se articula isso? Isso, tá. O Jung, ele propõe, olha, bem básico assim, tá? Bem básico. Ele propõe o seguinte: existe um grande inconsciente, um inconsciente coletivo da humanidade. Dentro desse inconsciente coletivo existe energia psíquica. A energia psíquica, ela está no núcleo do que se chama arquétipos. Os arquétipos são como concentrações dessa energia. Só que, segundo Jung, são vazios. Eles são estruturas herdadas. Isso o próprio Freud colocou já, né? Mas continuando, são como estruturas herdadas, possibilidades herdadas. São como estruturas herdadas, onde cada um vai preencher essa estrutura. Uma estrutura já programada, mas que para cada um vai ser diferente. Esses arquétipos, eles juntos formam o que se chama de inconsciente coletivo, ou seja, um inconsciente da humanidade. Ou seja, estruturas que formam as possibilidades que a humanidade tem como estrutura para poder usar e trabalhar. Existem também, para o Jung, dentro da estrutura psíquica, os complexos. Os complexos são concentrações desses arquétipos que demandam bastante energia. Energia essa concentrada pelos afetos. Afeto, ele diz que é aquilo que afeta você, aquilo que desencadeia reações emocionais e pode surgir enervações físicas. São os afetos. Esse conglomerado forma os complexos. Ele diz também que o ego é um complexo, assim como outros complexos existem. Complexo materno, complexo paterno e outros tantos complexos. O ego, para o Jung, é um complexo também. Ele não é a totalidade do ser. A totalidade do ser seria o self. No entanto, ele diz também que existe um self coletivo, que seria uma totalidade do coletivo. E também um self cósmico. Né? O conceito de totalidade é o self. Né? Também um arquétipo. E ele também diz que existe a sombra. E a sombra também, é aquilo que a gente não quer. Tudo aquilo que não se quer. Tudo aquilo que não se sabe, que não se quer, o que se esconde. É sombra. É caracteristicamente inconsciente. À medida que você conscientiza, não é mais sombra. No ego está a consciência, por exemplo. No ego está a consciência. A sombra, ela acaba trazendo à consciência alguma coisa, mas quem faz a intermediação entre o consciente e o inconsciente, de forma geral, é ânima e ânimos, que são as figuras arquetípicas de feminino no homem, ânima, e masculino na mulher, ânimos. A ânima é formada pela imagem que o menino tem da mãe. O ânimos é a imagem masculina interior da mulher. E é formada pela imagem que a mãe tem do marido
e principalmente do pai dela, ou seja, do avô da criança, do avô da menina e de todas as outras figuras masculinas que ela tem referência. Então, ânimos para a menina é uma legião, são muitos. E para o homem não. Para o homem a ânima é a musa, é uma figura. Isso e ânima e ânimos é que fazem a relação entre consciência e inconsciente. Parece tudo bem organizado. Isso levou realmente deve ter levado um pouco de tempo para se estruturar, né? Realmente o Jung deve ter estudado bastante. E uma dúvida que sempre fica é a persona. A persona, ela é só uma máscara, só entre aspas, né? Ela é uma máscara. É a forma que você usa para se adaptar ao meio externo. Então, o ego, que é o centro da consciência, ele se relaciona com essas figuras, ele usa da persona para lidar com o meio externo, se relaciona com ânima e ânimos para lidar com o meio interno, e a sombra está aí para fazer um contraponto. E na sombra também tem todas as potencialidades. Para o Jung tudo é bipolar ali, pelo menos o que ele transmitiu para nós cientificamente é que tudo é bipolar e tudo tem em si o potencial energético de ambos. Ô André, eu queria acrescentar que além de pensamento eu sou chato, porque infinitas perguntas que eu tenho para fazer. E o que o Jung, dentro da terapia, o que ele usava assim? Você usa, é uma conversa, é sempre conversa? Como que funciona? O Jung, você me perguntou uma coisa e você não deixou responder. Você me perguntou se todo mundo precisa disso ou não. Você falou, não falei isso, mas não falei isso. Você não deixou eu responder. Então eu vou responder. O Jung, uma vez que existe esse daimon, ou seja, esse vir a ser, essa necessidade de se realizar a si mesmo, a análise então seria benéfico para todos, porque seria um processo para se alcançar a si mesmo, o vir a ser e realizar-se a si mesmo, através de todos os processos e finalizando o processo de individuação, que é justamente realizar-se a si mesmo. Então, serve para todos deveriam fazer o processo de análise. A questão é que não se conhece muito sobre isso e você precisa estudar um pouco para poder entender como se estrutura os aspectos psíquicos de cada um. Precisa ter vontade de fazer isso, né? Porque infelizmente a gente não vê na maioria das pessoas. A maioria das pessoas não quer nem pensar nisso. Mas é muito importante, a gente teria resultados muito bons com criação de filhos e relações entre as pessoas, relações no próprio casamento. Puxa vida, se você entrasse dentro de um processo de análise. O processo de análise ele pode ser desenvolvido por você mesmo, só que você tem a sua visão viciada, né? Então o olhar de alguém ajuda a você ver algo que você não via e até que você não quer ver. Você está dizendo, isso aí acontece mesmo na vida, em algum momento, pelo menos para muitas pessoas, fugas e boicotes. Que tem uma sabotagens, isso. Esses processos acontecem o tempo todo. Então é difícil você conseguir fazer esse processo de análise sozinho, justamente por causa dessas questões todas. Então, puxa vida, se todos fizessem um processo de análise, nossa, pode ter certeza de que haveria uma melhora muito grande na qualidade de vida de todo mundo. O processo de análise, Melo, veja, para o Jung, o ego, que é o centro da consciência, o ego ele não pode ser estruturado, ele não pode ser também sem estruturação. Isso é muito importante. Como que, na visão junguiana, o ego deve ser? Ele deve ser estruturante. Ou seja, capaz de se refazer e se remoldar ao longo da vida.
capaz de adaptar-se, mas não no sentido de persona, mas capaz de lidar com todas as dificuldades da vida. E isso, ora, para alguém que tem um dogma, alguém que tem alguma coisa fixa, que só acredita, só tem uma crença e não pode mudar daquele jeito, ou que não se prende a nada, não é capaz de fazer essa reestruturação a todo instante. Então o ego deve ser estruturante. Isso é fantástico, porque você muda todo um paradigma de que tem que ser assim ou tem que ser assado. Mas voltando à sua pergunta anterior, como que é a análise junguiana? Cada terapeuta tem o seu processo. Alguns terapeutas basicamente só conversam e outros trabalham com outras ferramentas. O Jung, ele deixa pra gente algumas principais ferramentas. Análise dos sonhos, que justamente a análise é esse processo de quebra, Lise, né? De quebra e reestruturação. Análise dos sonhos, arte, principalmente mandalas, mitologia, mitos e contos de fada, que vão trazer pra gente os elementos, os arquétipos centrais da nossa vivência. Então alguém, por exemplo, com mito, alguém pode estar identificado com algum mito. Na nossa vivência, a gente repete padrões arquetípicos. E os mitos, os contos de fada, eles trazem esses padrões pra gente. Então, conhecendo um mito, você pode verificar que isso está acontecendo na vida da pessoa. E onde é que está o pensamento ainda? Você não falou nada disso ainda. Pensamento? Você quer saber da tipologia? Você falou que você era... Não dá para entrar muito e aprofundar muito nesse tema, porque nós estamos, afinal de contas, num podcast. Não dá, a gente precisaria... pode combinar um aí mais à frente de tipologia, mas... Vamos lá, vou ficar com essa pulga. Eu vou fazer uma palestra. Uma palestra não vai ser online, mas vai ser uma palestra aqui em Piracicaba sobre o Jung, e aí é uma vivência, na verdade, um dia inteiro para falar sobre o Jung. E aí vamos comentar, vamos esmiuçar melhor isso. Mas a tipologia é o seguinte: existem tipos e funções psíquicas. Os tipos são introvertido e extrovertido. Introversão é aquela pessoa que, diante de um objeto, ele espera que o objeto o modifique. Ao o objeto o modificar, naturalmente ele modifica o objeto, porque ele passa a ver o objeto de forma diferente. O extrovertido não, ele é o oposto. Ele tende a modificar o objeto. Ao modificar o objeto o modifica. Então, não é melhor ou pior. O extrovertido não é melhor do que o introvertido. Só muda como funciona a ação e reação dele ali. E é lógico que não é só isso. Temos também as funções psíquicas, que são sensação, intuição, pensamento e sentimento. O Jung, ele coloca isso como... Uma das premissas do Jung é a bipolaridade. Então ele coloca sempre um oposto do outro. Então pensamento oposto a sentimento, sensação oposto à intuição. A ordem disso tanto faz. Se é sentimento, pensamento, sentimento, intuição, se isso está virado para cima, para baixo, tanto faz. Mas é como se fosse uma cruz. Pensamento, sentimento, intuição, sensação. Você tem todas as quatro. Todo mundo tem todas as quatro funções: pensamento, sentimento, sensação e intuição. Acontece que o Jung diz que todo mundo tem uma função principal. Uma função principal que é a função que você usa naturalmente para o trato na vida, para se relacionar, para tudo. Naturalmente existe uma função inferior. A função principal é a função que é mais desenvolvida. A função inferior é a função que é menos desenvolvida, porque não daria para você desenvolver uma na mesma medida que você desenvolve outra. Segundo a visão junguiana, então você tem uma função principal e uma função inferior. E funções auxiliares. A função inferior
é a função que é mais inconsciente, então é que também tem mais conteúdo do inconsciente. Não quer dizer que ela é ruim, no inferior não quer dizer ruim, quer dizer menos desenvolvida. Não é fácil ver qual é a função de alguém. Existe, por exemplo, o pensamento, função superior, pensamento, só que ele pode ser extrovertido e introvertido. A função auxiliar, introvertida, extrovertida. Outra auxiliar, introvertida, extrovertida. Função inferior, introvertida, extrovertida. Então não é fácil você verificar qual é a função, qual é a tipologia em geral de alguém. Você pode ser um pensamento extrovertido e aí automaticamente você vai ser sentimento introvertido. Se você for intuição extrovertida, a função inferior vai ser sensação extrovertida. Sensação introvertida. Se você for sentimento introvertido, a função inferior é pensamento extrovertido. Exatamente. Então, qual que é a maneira mais fácil de você verificar quais são as funções de alguém? Pela função inferior, porque é menos desenvolvida. Quando você está numa situação de estresse ou de medo ou de pressão, você começa a agir pela função inferior, porque você perde quando você perde os aspectos de domínio e de controle característicos da função superior, você fica descontrolado, digamos assim, e aí você começa a agir com a sua função inferior. Então, pela função inferior é mais fácil você perceber qual é a função superior de alguém. Que legal! E a pessoa, ao fazer uma análise, depois de um tempo, acaba identificando junto com o terapeuta essas... Sim, isso ajuda demais a pessoa a se reconhecer. Por exemplo, quem é sensação? A sensação é voltado mais para os 5 sentidos, é habilidoso com objetos, né? Ele se adapta à rotina, ele vive no presente, no aqui, no agora, ele não vive viajando no futuro, ele vive no aqui e agora, só que no concreto, é o aqui e agora fazendo alguma coisa, no concreto, né? O seu elemento é terra. Quem é intuição, ele é criativo, ele é engenhoso, ele entra num local e ele sabe o que cada um está fazendo, onde isso vai dar, onde aquilo vai dar, ele é imaginativo, o foco dele são nas possibilidades. Não no concreto igual a sensação, é nas possibilidades. O elemento dele é fogo. O pensamento, quem é pensamento, ele valoriza a lógica. O pensamento é quantitativo, ele vai buscar as leis gerais das coisas. Ele é crítico, questionador, organizador, impessoal. É lógica, os conceitos lógicos, o elemento dele é ar, pensamento. Sentimento... Como é o sentimento? Sentimento valoriza as relações. Sentimento, a palavra para o sentimento é valor. Então ele vai buscar em alguma coisa aquilo que traz valor para ele. No que isso vai me ajudar? O que isso faz com que minha vida vai ser diferente por causa disso? Qual é o valor? Que valor tem isso para mim? Mas não quantitativo, qualitativo. Ele é afetivo, ele é mais interessado nas pessoas, no valor das situações, no valor das coisas, no valor das pessoas, do que nelas mesmo ou nos objetos mesmo. É uma função valorativa. Então existe a função principal, inferior, superior e auxiliar. Eu acho que mudou aí. É que eu falei pensamento porque o pessoal falava pra mim, mas você pensa demais. Não é por isso. Pode ser, você pensa demais, pode ser a função inferior. Aliás, acho que no seu caso, a sua função inferior deve ser pensamento. Porque quando você entra em paranoia, né, você não para de pensar o tempo todo. Quando você fica muito emotivo, quando existem muitas emoções aflorando em você começa a pensar. Talvez isso seja um sinal de pensamento extrovertido. E aí jogaria a sua função principal para sentimento introvertido. E aí o sentimento introvertido, a introversão, é aquele que aguarda que o objeto o modifique. E o sentimento busca valor, não é valorização, busca
um valor. Para que isso é bom para mim? O que isso vai trazer para mim de benefício enquanto ser? Só que você espera que o objeto te modifique, você espera que o objeto venha e traga esse valor para você. Você não vai em busca do valor do objeto, você aguarda que o objeto traga esse valor para você, né? E aí as funções auxiliares, que talvez sensação seja uma boa função auxiliar mais envolvida em você. Eu não sei, não estou fazendo uma análise aqui, mas é bem mais interessante por conhecer você, parece que é buscar aprender e estar próximo de profissional do que ouvir o que as pessoas falam de você, né? É bem melhor. André, outra coisa que eu queria saber, eu já ouvi falar que uma parte da teoria do Jung aí de sincronicidade. O que é sincronicidade? Isso aparece na análise junguiana? Não? Sincronicidade é diferente de sincronia. 2 eventos podem ser sincrônicos, mas sincrônico no sentido de ocorrer simultaneamente. Mas a sincronicidade, para o Jung, ela causa uma alteração, uma modificação na energia psíquica. Então é necessário que haja pelo menos 2 seres com energia psíquica, 2 ou mais, e que esse evento que ocorre altere a energia psíquica de ambos, ou seja, a estrutura dinâmica de movimento da energia psíquica dentro de cada um dos 2 ou mais. Aí há uma sincronicidade. Senão, não. Nossa. É complicado, né? Não é tão simples assim. A sincronicidade, Melo, ela é acausal. Ela não tem uma causa. Ela também independe de tempo e espaço. Independe. Imagine a sincronia de eventos, mas a sincronia por si só não necessariamente é sincronicidade. É necessário que isso seja significativo para a pessoa ou para as pessoas envolvidas. Ela precisa gerar essa movimentação energética, ela precisa alterar a energia psíquica da pessoa, da situação da pessoa, para poder ser sincronicidade. Um exemplo de sincronicidade é de uma jovem paciente do Jung que sonhou, e ela estava no momento decisivo do seu tratamento, e sonhou que ela era presenteada com um escaravelho de ouro. Enquanto ela contava o sonho para o Jung estava sentado de costas para a janela fechada. De repente, ele ouviu atrás dele um ruído, como se alguma coisa golpeasse suavemente a janela. Ele olhou e viu que foi um inseto voador que se chocava contra a janela. Abriu a janela e pegou o inseto. Era o que existia de mais próximo a um escaravelho de ouro que se pode encontrar naquela região. Era um besouro, que parecia com um escaravelho. E ao contrário dos costumes habituais que tinha naquela região, ele não entrava em salas escuras, ele não vai em direção à luz, não em salas escuras, como era que estava ali, mais à meia luz, né? E isso foi significativo dentro do processo dela, porque houve um entendimento de um processo baseado nesse evento. Espera aí, então, mas na hora que ela falou, o besouro veio e bateu na janela do Jung, na mesma hora que ela fez a descrição. E isso contribuiu com a terapêutica? Isso contribuiu para o entendimento de que o escaravelho tinha uma função no sonho e trazia à consciência características importantes para ela, e fez uma alteração em todo o processo de análise posterior. Como é que será que isso acontece, né? Porque vem na hora que... Mas tudo bem. Já deu para perceber aqui que a estrutura que o Jung propõe é um pouco mais abrangente, talvez. Me parece uma coisa mais elaborada, né?
é muito elaborado. É muito elaborado. É que a gente... É um pouco difícil falar tudo isso num podcast. Puxa vida, tem tantos conceitos. Jung tem as relações com as mitologias. Tem o processo de metanoia, que acontece, segundo ele... Metanoia? Do grego meta, que significa grande mudança, noia. Não é noia igual a gente noia. fala hoje em dia, não. Metanoia. Ou noia, né? Noia deriva de nous, conhecimento, consciência superior. É um processo que a gente passa naturalmente, ou deveria passar naturalmente, a partir da segunda metade da vida. Depois dos 40? 50. 50? Se considerar que 100 anos você vai viver, mais ou menos isso. Cada um tem a sua metade. E aí você passa a procurar mais as coisas de conhecimento do espírito, da alma, ao invés das coisas terrenas, físicas. Né? Mas existem muitos outros conceitos de uroboros, de alteridade, a própria psique, o conceito de psique, libido. E libido é energia vital para ele, essa energia psíquica. Ficou muito claro para mim, André, o processo de mudança. E eu não ia fazer essa pergunta, mas tira sangue a análise junguiana? Ideologia, o pessoal não tira sangue, é bem tranquilo, mas dói? Não tira sangue, mas dói. Depende do dói, né? Depende do dói. Não machuca fisicamente, não, mas você vai mexer numa estrutura, você vai mexer em você, e mexer em você implica em mudança, e toda mudança exige uma força motriz, exige um embate com alguma coisa. Então não dói fisicamente, não dá nem para dizer que não dói fisicamente, mas não é igual a medicina, né? Vai mexer então com essa parte emotiva, com apego, às vezes, é alguma coisa que você não consegue sair, né? De repente serve para vícios, vícios não só vícios físicos, cigarro, mas vícios às vezes de personalidade. Isso daí também entra, né? Tá dentro desse característico de mudança que você está falando. Sim. A análise junguiana, que eu falei, promove uma alteração na estrutura da consciência e logo de tudo que tiver agregado a isso. E se eu estiver efetuando algum tipo de tratamento, algum tipo, né, uma massagem específica, um tratamento reflexológico ou um tratamento homeopático, eu posso acompanhar, efetuar uma análise também? Ela fecha bem, casa bem com outras, né, modalidades terapêuticas? Pode sim. Olha, a análise junguiana, ela pode ser complemento de qualquer outra terapia e ela pode ser principal terapia de qualquer outra terapia complementar. Né? O que é importante é verificar que cada cliente verifique qual é o processo terapêutico melhor para si. Por vezes você não vai para uma profundidade que a psicologia junguiana propõe. Por vezes para você é um processo terapêutico mais imediato, mais físico e tal, é mais interessante junto com uma acupuntura, com alguma outra coisa. Mas a complementariedade é muito, muito legal até, porque ela vai mexer com aspectos também, até fisiológicos. Eu te falo sobre a sua sogra, você vai ficar pé da vida, vai começar a doer o estômago, aí você vai lá e põe um pontinho de acupuntura e boa. Já passa um pouquinho ali a dor e depois você volta a pensar por que doeu, entendeu? É mais ou menos isso. Pode ser complementar, sim. Aliás, é bom se for. Pelo que você está falando, esse pontinho da sogra aí, né? Porque eu estudei também. Pontinho da sogra. Ele não tá lá na sogra, né? Então não precisa trazer ela dentro do lógico, né? Então isso é possível ser trabalhado na pessoa, né? Sim. Mas também tem práticas em grupo desse tipo de análise, ou ela é só individual?
Existe terapeutas que trabalham em grupo. Eu não tive oportunidade de trabalhar em grupo, e eu não sei se eu trabalharia em grupo, não, porque é muito pessoal, né? O que se tem comumente é casal ou alguma coisa familiar, quando é criança, a mãe tá junto, né? Dependendo da idade da criança. Mas em grupo não. Aí em grupo a gente tem, por exemplo, tem a arte-terapia, né? Que é mais fácil trabalhar em grupo com arte-terapia. Existem outras práticas também que dá para trabalhar bem em grupo, né? Você mesmo trabalha bastante com artes, né? A minha formação, graduação é em artes, inclusive na Lírid eu dou aula de artes, trabalho com arte-terapia também, a gente faz as sessões de arte-terapia e de análise junguiana. Além do Body Talk, que é uma terapia fantástica que a gente vai falar em outro podcast. Eu faço Body Talk também, tá faltando, eu já fiz um pouquinho de análise junguiana, mas só para perturbar, né, com essas perguntas aí. Pelo menos me deu a oportunidade de deixar útil a coisa. I am what I am. And then I thought, but what have I been before? André, aprendi bastante. Fala então. Vou pensar melhor se eu sou pensamento mesmo. Eu acho que eu sou mais das possibilidades lá. Intuição. Aprendi aqui. Gostei. Só dessa conversa que já deu para aprender bastante coisa. Deixo como sugestão, né, para todos, né, que querem se conhecer. Jung dizia que é dever de todos, né? Se conhecer, para poder mudar e chegar no processo de individuação. Tô certo? Falei alguma besteira? Falou. Não, tô brincando, não falou. Não. Eu queria encerrar com uma frase do Jung. Por favor. Bom, então vamos terminar mais esse podcast da Lírides, com uma das frases do Jung sobre a criança e sobre essa questão da totalidade, do self, a busca pelo self, a eterna busca pelo self, pelo si mesmo. A criança nasce do útero do inconsciente, gerada no fundamento da natureza humana, ou melhor, da própria natureza viva. É uma personificação de forças vitais que vão além do alcance limitado da nossa consciência, dos nossos caminhos e possibilidades, desconhecidos pela consciência e sua unilateralidade, uma inteireza que abrange as profundezas da natureza. Ela representa o mais forte e inelutável impulso do ser, isto é, o impulso de realizar-se a si mesmo.